Bom, galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre intervalos numéricos, né? Então, intervalos numéricos é um tópico importante na aula de conjuntos e também serve para quando você está resolvendo uma inequação, que você olha lá na alternativa intervalo aberto, intervalo fechado. Então, fica bem atento a essa aula aqui que vai ser bem útil para você. Quando a gente olhar para uma questão, o cara colocar assim, ó, para vocês, x pertence aos reais, tal que o x é um valor que está entre o a e o b. Repara que aqui ele não colocou um tracinho embaixo do número. Quando não tem esse tracinho, indica que o intervalo está aberto. Então, exemplo, se eu olhar lá numa questão e falar assim, ó, sabendo que o x é um valor que está entre... Ó, o x é um valor que está entre o 2 e o 5. Aí significa que o intervalo entre 2 e 5 é um intervalo que pode estar o x. Esse intervalo, quando não tem esse tracinho, a gente fala que é um intervalo aberto. Tem duas formas de representar esse intervalo aberto. Ou a gente coloca dois colchetes virados para fora. Então, esse 2 e 5 eu posso representar assim, como posso representar assim também. Ó. Se eu estou olhando uma questão assim, 2 e 5, significa que os valores de x estão entre o 2 e o 5 abertos. Uma outra forma de representar aberto que também é aceita é o intervalo assim, ó, com parênteses. Então, parênteses indica também que esse intervalo está aberto. Então, olhou lá numa questão, o x está entre o 2 e o 5. Eu posso escrever desse jeito, primeiro. Posso escrever assim, ó. Então, colchete serve para falar, não é que a resposta é 2 e 5, é que a resposta é um valor de x entre 2 e 5. Colchetes representam o intervalo. Ou você ainda pode ter um intervalo aberto sendo representado com parênteses. E se eu colocar parênteses 2 e parênteses 5 e falar que isso é um intervalo, significa que a minha resposta do x está entre o 2 e o 5. Vamos ver como é que será a representação de fechado? Deixa eu pensar num outro exemplo aqui. Deixa eu ver, 3 e 8. Vamos pensar assim. Se eu falar assim, ó, x é um valor que está entre o 3 e o 8. E aí eu posso escrever fechado entre o 3 e o 8, ou seja, incluindo o 3 e o 8 nesse intervalo. Eu posso escrever dessa maneira, x está entre o 3 e o 8. Ou posso falar incluindo o 3 e o 8, né? São um intervalo fechado. Ou eu posso escrever com um colchete virado para dentro do número. Isso também significa um intervalo fechado, tá bom? Lembrando que o intervalo fechado a gente não usa parênteses, então parênteses só é para o intervalo aberto. Então o jeito de representar um intervalo fechado é desse jeito, tá? Com colchete para dentro. E o intervalo semi-aberto à direita ou semi-aberto à esquerda. Vamos pensar num número aqui, ó. Deixa eu ver. Pensa aqui, menos 2. Estou pensando em números aleatórios, tá? O x é um valor que está entre o menos 2 e o 4. E aí, se eu colocar só ele aberto no menos 2, ou seja, esse intervalo você não contaria com o menos 2. Ele vai até o menos 2, está entre o 4 e o menos 2. Então, ele vem do 4, aí vem todos os números do 4, até chegar no menos 2. Só que sem contar com o menos 2. Quando a gente deixa aberto um resultado, a gente está falando que não pode ser aquele resultado, vai até aquele resultado. Então, ó, aberto no menos 2 e fechado no 4. Eu posso representar dessa forma. Como eu posso representar dessa forma aqui? Ó? Aberto no menos 2, fechado no 4. Ou ainda tem uma terceira forma de representar, que lembra que o aberto pode ser com parênteses? Você pode botar assim, aberto no menos 2 e fechado no 4. Olha lá, um novo jeito de representar isso. Então vamos lá. E por último aqui nessa representação, você vai ver como é que isso se encaixa nas questões. Tá bom? Eu estou falando para você formas diferentes de representar um intervalo. Se o intervalo estiver aberto à direita, que a gente fala assim. Bom, intervalo aberto à direita, vamos pegar um outro exemplo aqui. Sei lá, menos 6 e 0. Então, fechado no menos 6 e aberto no 0 agora. Então, significa que eu posso escrever que o x está entre o menos 6 e o 0 assim, incluindo o menos 6. Então, vamos pensar nos números inteiros. Você contaria com menos 6, tipo, quer dizer, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e não ia contar com 0, porque vai até o 0, mas como não está fechado no 0, a gente não conta com esse valor. Ou seja, não conto com o 0, vai até o 0.
Eu posso representar assim, menos 6 e 0. Posso representar assim, ó, fechado no menos 6 e aberto no 0. Ou ainda posso representar assim, ó, fechado no menos 6 e aberto no 0, com parênteses. Então, o aberto ele pode ser representado com parênteses ou com conchite para fora. Vi uma questão, e nessa questão estava assim, ó. Ah, Patrick, eu olhei lá para uma questão e estava assim. Sabendo que x é maior que... deixa eu pensar no número aqui. 12. Ah, x é maior que 12. Como é que eu represento x é maior que 12 no intervalo? Bom, no intervalo fica assim, ó, se é maior do que 12, ele não tem fim, ou seja, 12, 13, 14, 15, 16, ele vai do 12 até o infinito. E aí a gente vai representar assim, se é maior do que 12, né, ele vai do 12 aberto até o infinito. É maior que 12, não tem fim. Então, para a direita a gente fala que é o mais infinito. Se fosse para a esquerda, né, menor que 12, ia ser do menos infinito até o 12. Então, é maior do que 12, é do 12 até o infinito. E o infinito fica sempre aberto. Ah, Patrick, eu olhei numa questão, não é maior que 12, não. É maior ou igual a 12. Fechado no 12. Aí só se mudar o colchete no 12 assim, ó. E o infinito é sempre aberto, porque o infinito não é um número exato, não é um número específico, né? Ele vai maior que 12 e não para nunca. Então vamos ver como isso aplica em questões de intervalos numéricos. Então, essa ideia aqui de representação é bom para questões de inequações. Bom, como você pode representar um intervalo. Agora vamos para questões específicas de intervalos numéricos, onde a gente vai ter que lidar com as operações. Isso é importante para a inequação também. Quando eu tenho um conjunto lá, né, um sistema com inequações, você vai ter que ver a interseção das respostas. E a interseção é você ver o pedaço que é comum a um ao outro. Vamos ver no exemplo aqui, ó. Então, peguei um conjunto A, do menos infinito até o 4, fechado. Do 0 até o mais infinito é um conjunto B. Eu represento, eu te aconselho a fazer isso também, em retas. Então, você coloca assim, ó. É aberto no menos infinito. Então, ele começa aqui no menos infinito e vai. Então, finge que isso é uma reta. Não precisa ser exatamente uma reta, tá, gente? É só para representar, então. Vai do menos infinito, vai até chegar no número 4. Tipo isso, ó. E aí, fechado no 4. Então, fechado no 4. Aí, eu representei com a bolinha fechada, foi do menos infinito até chegar no 4. Já no conjunto B, aí vamos pegar aqui, ó, uma outra reta. Ele falou que é fechado no 0 até o mais infinito. Então, no menos infinito, né, eu penso na reta numérica. Eu vim passando todos os números. Numa hora chega o 0 aqui, ó. Então, aqui eu estou representando o conjunto A, tá? E aqui eu estou representando o conjunto B. Então, aqui, ó, fechado no 0 até chegar no infinito, mais infinito. Então, vai todos os números, até lá no final, até chegar no mais infinito. Seria o limite lá da reta para a direita. Repara, a interseção entre os intervalos é um intervalo que é comum aos dois. Então, a interseção, que é esse segundo de cabeça abaixo, é um intervalo que é comum para os dois. Então, qual é o intervalo que é comum para os dois? Significa que esse número é um intervalo que vai do 0 até o 4. Então, foi do 0 até o 4 é a interseção dos dois. Então, a interseção seria do 0 até o 4. É o trecho interseção, que é esse de cabeça baixa, é o trecho comum aos intervalos. Então, o trecho é esse aqui, ó, fechado no 0 até o fechado no 4. Então, tá lá. A interseção dos elementos é do 0 ao 4. Vamos ver se você entendeu? Vou pegar outro exemplo aqui, ó. Peguei um conjunto I1 e um conjunto I2, dois intervalos. No primeiro, eu falei que vai do menos 3 ao 7. Então, vamos lá. Peguei aqui a reta. E aí eu vou colocar assim, ó, essa reta vai do menos 3 ao 7. Então vou pegar um valor aqui, menos 3, assim, menos 3, até um valor 7. Vou riscar, ó, do menos 3 ao 7. O outro, ele falou que vai do menos 7 até o 11. O menos 7, ele está na reta numérica, ele fica mais à direita do menos 3, né? Mais à esquerda, perdão. Então, menos 7, né? Pensa aqui. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Então, vamos botar aqui, ó. Menos 7 até chegar no 11. O 11 é depois do 7 aqui, né? Então, vamos assim.
8, 9, 10, 11. Vamos botar aqui, ó, do menos 7 até o 11. Então, olha lá. Seria esse intervalo todo aqui, do menos 7 até chegar no 11. Isso tudo que eu estou riscando. Como ele quer de novo a interseção, o que seria a interseção? A interseção é o trecho comum aos dois intervalos, ou seja, vai do menos 3 até o 7. É o único trecho que eu risquei tanto em cima quanto embaixo. Ó. Nesse trecho aqui eu risquei nos dois simultaneamente. Então, do menos 3 até o 7. Então, ó, o intervalo ali vai do menos 3 até o 7. Eu posso representar assim, ó, fechado no menos 3 ou fechado no 7, ou posso falar que o x é um valor que está entre o menos 3 e o 7, fechado nesses valores. Então, posso representar assim, com colchetes, ou posso representar desse jeito. E ele falou que são intervalos fechados, então o número de inteiros que pertence a esse conjunto. Então, a pergunta do cara é quantos números inteiros tem nesse intervalo, da interseção, ou seja, qual é a interseção? Do menos 3 até o 7, é um pedaço que é comum para os dois. Ó. Do menos 3 aqui até o 7 eu risquei tanto no de cima quanto no de baixo, foi só nesse trecho. Quantos inteiros tem nesse intervalo? Quando está fechado no menos 3, eu conto com o menos 3. Então é o menos 3, o menos 2, o menos 1. É entre o menos 3 e o 7. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Vê se está fechado no 7. Ó. Tem um tracinho aqui, está fechado no 7. Então vai até o 7, incluindo ele. Então vamos ver quantos números tem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números. Então lá você tem 11 números entre o menos 3 e o 7, contando com o menos 3 e o 7. Valeu? Vamos para mais um exemplo. Fica atento, porque depois vai ter outros vídeos de mais questões sobre isso. Tá? Então é um assunto para que você que já viu uma vez tenha uma noção melhor, entende melhor. Né? Você que está vendo pela primeira vez pode ficar meio assim, mas a minha intenção aqui é tirar a tua dúvida. Por isso, mais um exemplo, e por isso também depois eu vou postar mais questões sobre. Então vamos lá. Nessa questão eu pedi a união, a interseção e a diferença. Então vamos um de cada vez. Ó. Vamos pensar aqui no conjunto A do 1 ao 3. Então vou botar aqui, ó, fechado no 1. Então vamos achar um 1 aqui em algum lugar. Fechado no 1 até o aberto no 3. Ó. Fechado no 1 até o aberto no 3. No conjunto B, pensando numa outra reta aqui, só para representar, que vai do aberto no 2, o 2 entre o 1 e o 3 aqui, né? Aberto no 2, até o fechado no 9. Então ia até chegar no 9. Vê comigo uma coisa aqui, ó. Se eu pedir para vocês a interseção, ó, a interseção B. A interseção é o trecho que é comum aos dois. Qual é o trecho que é comum aos dois? Se você reparar, é do 2 até o 3. Ó. Do 2 até o 3 ó, era o trecho que eu risquei tanto em cima quanto embaixo. Antes do 2 eu só risquei em cima. E depois do 3 eu só risquei lá embaixo. Então o único trecho que eu risquei em cima e embaixo foi esse trecho aqui, ó, entre o 2 e o 3. Então a gente fala que a interseção está entre o 2 e o 3. Ou assim, né? Ou a gente fala que a interseção é um valor de x que está entre o 2 e o 3. É a união. Então a interseção foi entre o 2 e o 3 aberto. Então pode ser essa letra, pode ser essa letra, pode ser essa letra. Não pode ser as outras porque está fechado. Então essa descarta, essa descarta. Vamos lá. A união. Quem é a união, gente? A união, né? Sem aquela gracinha, né? Ah, que faz o açúcar. Não, pelo amor de Deus. A união é o seguinte. É quando você junta os dois conjuntos. Então pensa assim. Se eu pegasse as duas retas e juntasse uma com a outra. União é juntar as duas retas. Se você juntar, você pega do menor número a junção, a união. Junta os dois intervalos. Se você juntar, pega como se fosse assim. Pensa em duas retas, faz assim, junta uma com a outra, né? Se você juntar, você vai uma com a outra, assim, jogar uma em cima da outra, você vai ver que vai do 1 até os 9. Então, do menor número até o maior. Então a união é sempre fácil. Você pega do menor até chegar no maior. Então a união de A com B, ela vai do 1 que estava fechado até o 9 que estava fechado. Então ou a gente representa assim ou a gente representa dessa maneira, né?
O x é um valor na união que está entre o 1 e o 9. Olha lá. Entre o 1 e o 9 fechado. Aí você já matou a questão, né? Olha lá. Fechado no 1 e fechado no 9. A única alternativa que tem isso é a letra A. Mas vamos lá, Patrick. E a diferença que você não comentou aqui comigo? Então, a diferença, eu vou botar de novo a reta aqui, para a gente ter uma noção. Então, colocando a reta A, eu vou botar fechado no 1 até lá do enunciado, né? Fechado no 1. É só para você entender de forma mais clara. Até o aberto no 3 e o B aberto no 2 até o fechado no 9. Quando eu peço para vocês, ó, riscadinha se você não esquecer qual intervalo você está pegando. Quando eu falo para você A menos B, eu estou falando a galera que está... Lembra da aula de conjunto de operações? A menos B é a galera que só está em A. Então, A menos B é a galera que só está em A. Então, é a galera que está em A, mas não está tirando a galera que está em B. Então, A menos B é a galera que está somente em A. Então, quem é a galera que está somente em A? Ó, se você reparar, é essa galera que foi do 1 até o 2. Ó. A galera que foi do 1 até o 2, ó, esse trecho aqui, ó, verde, só estava só no A. No 2 ele não entrou. Né? Não entrou, não encostou no 2 aqui. Ó. Ou seja, vai do 1, a galera que só está em A, até o 2. Aí como é que você vai ver se o 2 no somente em A está aberto ou está fechado? Se você reparar, o 2 ele não está no conjunto de baixo, ele não está fechado embaixo. O 2 com certeza ele passa aqui, ó. Então vai do 1 até chegar no 3, né? 3 aberto, mas o 2 ele está... Quando um número está naquele intervalo, aquele número ele tem uma bolinha fechada naquele intervalo. Então, ó, o 2 ele estava fechado. Como a tua referência é no conjunto A, então A menos B, a galera que está somente em A, o 1 até o 2. Você só botaria o 2 aberto se tivesse em B também, porque se o 2 estivesse em B, como você vai retirar ele, você retiraria o 2. Mas não, é A menos B, a galera que está somente em A. Qual é o trecho que está somente em A? Do 1 até o 2. Por que o 2 eu coloquei uma bolinha fechada? Porque o 2 ele pertence ao conjunto A, mas não pertence ao conjunto B, ele não estava no conjunto B. Então você pode deixar a bolinha fechada. Então ali, ó, do 1 ao 2, por isso que só justificando, mas já dava para saber qual era a resposta. Beleza? Então fica atento, eu vou postar mais vídeos, tá? Porque tem algumas questões que você, em relação à bolinha, em relação à interseção, à união, que você pode ficar agarrado, mas fica atento aqui ao canal, que aí tu não vai perder nenhuma dica e tu não vai errar uma questão de intervalo numérico na tua prova. Valeu? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixa teu like aqui, se inscreve no canal. Tamo junto!